Deus em Cristo seja louvado. A Igreja de Cristo que vai ouvir a nossa mensagem, digam amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, vocês vão ouvir uma mensagem bíblica sobre os anticristos. Atualmente só se fala no anticristo, mas não fala nos anticristos. Vamos tomar como base para a nossa mensagem, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18 a 29. João clamou e disse: Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifeste, ou se manifestasse, que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, mas porque sabeis a verdade. E porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneçam em vós. Se em vós permanecerdes o que desde o princípio ouviste, permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a mensagem que ele nos fez ouvir, o que ele nos fez saber, a vida eterna. E estas coisas eu vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine coisa alguma. Mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como a unção vos ensinou, assim nela permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, ou seja, em Jesus Cristo, para que quando ele, Jesus Cristo, se manifestar em nuvem de glória, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele, ou seja, é nascido de Jesus Cristo. Amados irmãos em Cristo Jesus, vamos meditar nesta carta de João, a qual nós acabamos de ler. João nos mostra os anticristos e quem são os anticristos. Desde os primeiros séculos já se falava dos anticristos que haveriam de surgir sobre a face da terra. João não falou de um surgimento de um anticristo, falou nos anticristos. Então, irmãos, os anticristos estavam saindo do meio deles. Todos que saíam do meio dos apóstolos para fundar uma religião eram reconhecidos como anticristos. Os irmãos sabem por que os que saíam do meio dos apóstolos eram considerados como anticristos? Os que se separavam dos apóstolos eram considerados como anticristos. Os que se separavam dos apóstolos era porque não estavam concordando com a doutrina de Cristo. E por isso saíam do meio dos apóstolos para fundarem a sua própria religião, com a sua própria doutrina, para pregar outra doutrina que não era a doutrina de Cristo. Veja, na segunda carta do apóstolo João, as advertências de João, aqui é sobre os que não têm a doutrina de Cristo. Veja a segunda carta de João, capítulo 1, versículo 9 e 10.
Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não tem esta doutrina, ou seja, a doutrina de Cristo, não o recebais em casa, nem tampouco saudeis, porque quem saúda tem parte nas suas más obras. Irmãos, em Cristo Jesus, muitos líderes religiosos usam estas palavras de João com pessoas que saem das suas igrejas, dizendo, saiu de nós, porque não era de nós. Se fosse de nós, teriam permanecido com nós. Não compete ninguém usar estas palavras dizendo que saiu de entre nós, porque não era de nós. Para quem sai de uma religião para outra religião. João pertencia à igreja de Jesus Cristo. João não pertencia a uma igreja fundada pelo homem, ou seja, pelo homem pecador. João era membro de uma igreja que o seu fundador era o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Os que estavam saindo da igreja de Cristo estavam se tornando anticristos, porque não queriam obedecer à doutrina de Cristo. Os líderes religiosos falam tanto no anticristo. Não sabem os líderes religiosos o que vem a ser anticristos. As igrejas dos líderes religiosos já são fundadas com base no anticristo. 99% das religiões não tem o seu fundamento na graça de Cristo. O fundador das religiões é na lei antes de Cristo. Tudo que se fundamenta no que veio antes de Cristo é anticristo. Por quê? Não foi fundada em Cristo. Tudo que se fundamenta no que veio antes de Cristo é anticristo, porque foi antes de Cristo. Paulo diz que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. O primeiro sinal de uma religião pertencer ao anticristo é exigir o dízimo dos seus fiéis obrigatoriamente, sob pretexto que, se não forem fiéis nos dízimos, estão roubando a Deus. Ninguém pode exigir o dízimo na graça de Jesus Cristo. Por quê? O dízimo foi antes de Cristo. Ninguém encontra o fundamento do dízimo na graça de Cristo. É lamentável de se dizer, mas não posso me omitir de falar para os irmãos e ouvintes estas verdades bíblicas fundamentadas na graça de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Todas as religiões que usarem a doutrina do dízimo pertencem ao anticristo. São todas anticristãs. Não tem nada com Cristo. Irmãos, em Cristo Jesus, esta verdade só é revelada aos que têm o Espírito de Cristo. Porque quem não tem o Espírito de Cristo, este tal não pertence a Cristo. Conforme disse Paulo aos Romanos 8, versículo 9. Disse Paulo, quem anda na carne não pode agradar a Deus. Sem sombra de dúvida e sem questionamento. Todas as religiões que têm a doutrina do dízimo são carnais e não têm o Espírito de Cristo. Jesus Cristo disse, aprendam de mim, aonde nós encontramos de Mateus ao Apocalipse, Jesus Cristo e os seus apóstolos ensinando a doutrina do dízimo. Somente quem não tem o Espírito de Cristo prega a doutrina do dízimo. Por quê? Cristo e os seus apóstolos não pregaram a doutrina do dízimo. Quem tem a unção de Cristo sabe tudo, porque a unção ensina tudo sobre a graça de Cristo. Irmãos, em Cristo Jesus, irmãos, vamos meditar
neste versículo 22 da carta que nós tomamos como base para a nossa mensagem? Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quem nega a Cristo está negando o Pai e o Filho. Irmãos, o que vem não ser negar a Cristo? Negar a Cristo é não concordar com os ensinamentos de Cristo. Pagar o dízimo para não roubar a Deus é negar a Cristo. Porque Cristo não ensinou a doutrina do dízimo na sua graça. O dízimo das religiões é antibíblico e anticristão. Antibíblico porque não tem nenhum versículo na Bíblia para que se tenha base para cobrar dízimo mensalmente em dinheiro dos fiéis. Anticristão porque o dízimo é da lei antes de Cristo. Irmãos, em Cristo Jesus, uma mente cauterizada não compreendem a graça de Cristo. Veja o que Paulo diz sobre uma mente cauterizada, 1 Timóteo 4, 1, 2. Paulo profetizava para tempos vindouros, tempos que começou a se cumprir dos anos 1517 para cá. Todas as religiões que foram fundadas dos anos 1517 para cá são anticristãs e antibíblicas, porque não existe nenhuma base bíblica para se cobrar o dízimo mensalmente em dinheiro. O dízimo da lei era anualmente e não mensalmente em dinheiro. Por isso não tem como vocês me refutar que o dízimo das religiões é antibíblico e anticristão. Um espírito enganador e ensinando doutrina de demônios para os religiosos aqui na terra. Mente cauterizada, hipocrisia e mentira faz parte de doutrina de demônios. Por quê? O pai da mentira é o diabo, disse Jesus Cristo em João 8,44. O diabo tem cauterizado a mente dos religiosos para ensinar a mentira do dízimo para os seus fiéis. O dízimo na graça de Cristo é maldito. Todas as religiões que cobrarem o dízimo dos seus fiéis estão negando a Cristo Jesus, o Filho de Deus. João disse: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Uma mente cauterizada nega a Cristo todos os dias e não sabe que estão negando a Cristo. O que significa negar a Jesus Cristo? Negar a Cristo é obedecer a doutrinas de homens com a mente cauterizada, mentindo e ensinando doutrinas, dizendo que Jesus Cristo e os seus apóstolos mandaram pagar dízimo. Doutrina que Jesus Cristo e os seus apóstolos não ensinaram para os povos da terra. Isso é anticristão, se pregar o dízimo nas religiões hoje no século XXI. Tem muitas maneiras de negar a Cristo. Quem nega que Jesus é o Cristo está negando a Deus também. Deus entregou todo o poder e autoridade ao seu Filho Jesus Cristo. Como alguém pode dizer que é cristão não seguindo a doutrina de Cristo? Um cristão não pode, de maneira alguma, obedecer à doutrina do dízimo da lei da velha aliança. Por quê? A Bíblia se divide em Antigo Testamento e em Novo Testamento. Antigo Testamento, a lei; Novo Testamento, a graça de Cristo Jesus. Qual é o fundamento de mais de 99% das religiões? É o Antigo Testamento ou é o Novo Testamento? Me responda. Me responda sem mentira, sem hipocrisia, sem demagogia. Qual é o fundamento das religiões? É o Antigo Testamento ou é o Novo Testamento?
Se você me responder que as religiões estão fundamentadas no Novo Testamento, você está mentindo e não está falando a verdade. Porque as religiões são fundamentadas no Antigo Testamento, na lei da velha aliança. O fundamento das religiões é o profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 8 a 10. O profeta Malaquias foi antes de Cristo. Seguir a doutrina de Malaquias é negar a Cristo. Qual é o religioso que não obedece à doutrina de Malaquias 3, 8 a 10? 99% das religiões ou dos religiosos obedecem à doutrina de Malaquias 3 e 10, por obediência aos seus líderes religiosos. Quem não obedecer à doutrina de Malaquias 3 e 10, diz os religiosos, diz os líderes religiosos para os seus fiéis, está roubando a Deus. Esta é uma das maiores mentiras ensinadas pelos líderes religiosos para os seus fiéis. Pagar dízimo para não roubar a Deus. Nunca se ouviu da boca de Jesus Cristo e dos seus apóstolos esta palavra, pagar dízimo para não roubar a Deus. Se alguém me provar de Mateus ao Apocalipse, aonde está escrito esta palavra, pagar dízimo para não roubar a Deus, eu me retrato e fecho o meu canal no YouTube. Me mostrem apenas um versículo aonde está escrito pagar dízimo para não roubar a Deus. Não existe na graça de Cristo a doutrina de Malaquias 3 e 10. Esta doutrina de Malaquias 3 e 10 foi cravada na cruz do Calvário por Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Pagar dízimo para não roubar a Deus anula a morte de Cristo na dura cruz do Calvário. Quem paga dízimo para não roubar a Deus está em maldição, caído da graça de Cristo, separado da graça de Cristo. Quem paga dízimo para não roubar a Deus está profanando o sacrifício de Cristo, está tornando a morte de Cristo inútil e vã, sem nenhuma validade. Que valor tem a morte de Cristo para quem obedece à doutrina de Malaquias 3,10? Irmãos, em Cristo Jesus, a terra está lotada de anticristos, se passando por cristãos. Pelos frutos se conhece os anticristos e os verdadeiros cristãos. Um dos frutos dos anticristos é pagar dízimo para não roubar a Deus. Este é o fruto, ou seja, este fruto é maldito. Todo cristão seguidor de Jesus Cristo tem a unção de Cristo para saber que todo fiel dizimista vive em maldição, pisando o sacrifício de Cristo, pisando o sangue de Cristo. Veja Hebreus 10, versículo 29. O castigo dos que pisarem o Filho de Deus é mais pior, mais rigoroso do que o castigo da lei de Moisés. O castigo da lei de Moisés somente morria o corpo. Quem pisar o Filho de Deus, morre o corpo e a alma. A salvação das nossas almas está em Cristo Jesus. É impossível uma alma entrar no reino dos céus seguindo a doutrina de Malaquias 3,10. Quem pensa que vai entrar no reino dos céus porque é fiel dizimista, está pensando errado, equivocado. O próprio Jesus Cristo diz que ninguém entra no reino dos céus se não for por ele. O único meio de entrar nos céus é por Jesus Cristo. Jesus Cristo descarta toda e qualquer possibilidade de alguém entrar nos céus por outro caminho além dele. Ou então uma pessoa entrar no céu porque é fiel dizimista. Quem paga o dízimo na graça de Cristo está carimbando o seu passaporte para entrar no inferno de fogo ardente.
Está escrito em Mateus 23, 33. Jesus Cristo disse para aqueles religiosos do seu tempo, que serve para os religiosos de hoje também no século XXI. Serpente e raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? A única solução para não ir para o inferno de fogo ardente é obedecer a tudo o que Jesus Cristo mandou fazer. Veja Hebreus 5, 8, 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. Desobedecendo ao Senhor Jesus Cristo, nenhuma alma entra no reino dos céus. O único caminho para quem quer ir morar nos céus é Jesus Cristo. João 14 e 6. A única porta para quem quer entrar nos céus é Jesus Cristo. João 10 e 9. O único que pode nos livrar da ira vindoura, ou seja, da ira de Deus, é Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Somente Jesus Cristo nos livra da ira vindoura. Deus vai derramar a sua ira sobre toda a face da terra. E o único que pode nos livrar da ira vindoura é o seu Filho Jesus Cristo. Os primeiros viventes da terra que vão participar da ira de Deus é os fiéis dizimistas, porque estão pisando o sangue de Jesus Cristo aqui na terra. Como está escrito em Hebreus 10, 29 a 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem não quiser cair nas mãos do Deus vivo, obedeça ao Senhor Jesus Cristo e façam tudo o que Jesus Cristo mandou fazer. Vamos ouvir o que Paulo nos fala sobre quem não obedece à doutrina de Cristo. 1 Timóteo 6, 3 a 10. Quem ensina uma doutrina além da doutrina de Jesus Cristo é um soberbo e nada sabe, delira acerca de questões e contendas para a sua própria perdição. O que leva os líderes religiosos ao delírio e a desobedecerem à doutrina de Jesus Cristo é o amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie destes males. E por causa do dinheiro, os líderes religiosos vão ficar à esquerda de Jesus Cristo no juízo final. Porque os líderes religiosos e os seus fiéis vão ficar à esquerda do Senhor Jesus Cristo no juízo final. Porque pisaram o sacrifício do Filho de Deus aqui na terra. Não fizeram caso do que Jesus Cristo fez na dura cruz do Calvário, no lugar dos pecadores. Então, os povos que desobedecerem ao Senhor Jesus Cristo vão ficar à sua esquerda. Por quê? Porque confiaram a sua salvação no pagamento do dízimo. Por quê? Confiaram nos seus líderes religiosos, que disse para os seus fiéis que, se não pagassem fielmente os dízimos, estavam roubando a Deus. E quem rouba a Deus é ladrão, e ladrão não entra no reino dos céus. E os fiéis, para não roubarem a Deus e não irem para o inferno, pagavam os dízimos para não irem para o inferno de fogo ardente. Não sabiam estes pobres e infelizes que com o dízimos estavam carimbando o passaporte para entrar no inferno de fogo ardente. Quer saber o que vão ouvir do Senhor Jesus Cristo no juízo final os fiéis dizimistas? Veja Mateus 25, 41. Jesus Cristo vai dizer para os que ficarem à sua esquerda no juízo final: apartai-vos de mim, malditos, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para o céu de glória eterna. Mateus 25, 31 a 46. O juízo final, aonde Jesus Cristo vai reunir todas as nações da face da terra,
vai pôr uns à sua direita e outros à sua esquerda. Irmãos, em Cristo Jesus, quantos e quantos milhares de pessoas pobres que tiram um bocado da sua boca, ou da boca dos seus filhos, para levar o dízimo para os seus líderes religiosos, com medo de irem para o inferno de fogo ardente, se não pagarem os dízimos fielmente. Os fiéis são ensinados pelos seus líderes que eles podem ficar devendo ao mercantil, ao açougue, à farmácia, a quem quer que seja. Eles podem ficar devendo, só não podem ficar devendo o dízimo de Deus. Pobres almas vão para o inferno porque confiaram na mentira do seu líder religioso, que se não pagasse o dízimo fielmente, não tinham a salvação eterna e nem o direito de entrar no reino de Deus. Disse o profeta: o meu povo vão se perder porque lhe falta o conhecimento. Ou seja, falta o conhecimento das Escrituras Sagradas. Disse o anjo do Senhor Jesus Cristo em Apocalipse 21, 8 e 27. Apocalipse 22, 15. Irmãos, o pior é que não vão entrar os mentirosos e nem quem aprova os mentirosos no reino dos céus. Os líderes religiosos vão ficar do lado de fora da cidade santa, a Nova Jerusalém, batendo na porta e pedindo para Jesus Cristo abrir. Mas a resposta vai ser para eles, vai ser: não vos conheço, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, malditos, praticadores de iniquidade. Vão para o fogo eterno. Os irmãos sabem quem são os primeiros da lista a não entrar no reino dos céus, na cidade santa? O primeiro da lista é os cães. Os irmãos sabem quem são os cães do Apocalipse 2,15? A resposta está no livro do profeta Isaías 56, 11. Isaías diz que estes cães são gulosos, são pastores que nada compreendem, são gulosos e não se fartam. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Os pastores são cães gulosos, gostam de dormir, porque não têm o que fazer. Os pastores são os primeiros da lista do Apocalipse 22,15, a não poder entrar no reino dos céus. É os cães. O profeta Isaías desvenda esse mistério, quem são os cães, do Apocalipse 22,15. Esse mistério Deus só revela aos cristãos. Aos anticristos não é revelado esse mistério. Quem são os cães do Apocalipse 22,15? Esta é a lista dos que vão ficar à esquerda do Senhor Jesus Cristo no juízo final. Enquanto o juízo de Deus não acontece na terra, muitos anticristos têm uma chance de se converter ao Senhor Jesus Cristo e naquele dia não ficarem à esquerda do Senhor Jesus Cristo. Irmãos em Cristo Jesus, o Senhor Jesus Cristo disse que nos finais dos tempos iriam surgir falsos cristos e falsos profetas, operando grandes milagres que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Mateus capítulo 24. Por onde conhecemos que estamos nos finais dos tempos? É que os anticristos já surgiu na terra, operando tão grandes milagres que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Como disse o Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer, como disse João, nós estamos na última hora, porque a terra está recheada de anticristos. Hoje existem dois tipos de cristãos na terra: o cristão verdadeiro e o cristão falso. Assim como tem os seguidores do verdadeiro Cristo, também tem os seguidores do falso Cristo. Como nós podemos conhecer o verdadeiro Cristo e o falso Cristo? O verdadeiro Cristo tem o seu fundamento no Novo Testamento, de Mateus ao Apocalipse.
O falso Cristo tem o seu fundamento de Gênesis a Malaquias. O Cristo verdadeiro tem o seu fundamento na graça. O falso Cristo tem o seu fundamento na antiga lei de Moisés. Sem sombra de dúvida, sem questionamento. Para comprovar o que estamos dizendo, leia o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16 e 17, que está escrito: porque nós, os verdadeiros cristãos, recebemos da plenitude de Deus graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Irmãos, o primeiro sinal do falso Cristo é o amor ao dinheiro. O falso Cristo ama profundamente o dinheiro. As igrejas do anticristo ou do falso Cristo, a sua vida é o dinheiro. O sangue da igreja do falso Cristo é o dinheiro. Um dos servos do falso Cristo, escrevendo um livro, e no seu livro ele disse que a vida da sua igreja é o dinheiro. Irmãos, tem uma grande diferença da igreja do verdadeiro Cristo para a igreja do falso Cristo. A igreja do verdadeiro Cristo, o preço que se paga para se salvar é bem acessível. Até o mendigo que pede esmola de porta em porta pode pagar o preço da sua salvação para o verdadeiro Cristo. Para se salvar na igreja do falso Cristo, tem um preço a pagar. E o preço quem dá, ou quem estipula esse preço, são os líderes religiosos. Quando você se membra à igreja do falso Cristo, a partir daquele dia que alguém se membra à igreja do falso Cristo, tem que pagar 10% do seu salário, da sua renda, sobre pretexto que, se não pagar o dízimo, realmente está roubando a Deus. E quem rouba a Deus não tem a salvação e vai para o inferno de fogo ardente. Assim prega os líderes religiosos para os seus fiéis. Esta é a doutrina do falso Cristo para os seus fiéis, seguidores, cumprir rigorosamente, para não irem para o inferno de fogo ardente. O verdadeiro Cristo disse para os religiosos do tempo em que ele esteve nesta baixa terra: serpente, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Mateus 23 e 33. O verdadeiro Cristo disse: não temais aos homens que matam o corpo e depois não têm poder de fazer mais nada. Eu vos mostrarei a quem vocês devem temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, a esse temei. Mateus 12, 4 e 5. Irmãos em Cristo Jesus, nenhum homem nesta terra tem poder de colocar nenhuma alma no inferno, porque não paga o dízimo para ele. Porque o dízimo que os seus fiéis pagam não é para Deus, é para os seus líderes religiosos se banquetearem, comprarem luxos, fazerem apartamento de luxo, comprarem carro blindado, andarem até de jatinho. É para isso que o teu dízimo serve, meu querido irmão, que paga dízimo. Irmãos, todos os humanos da terra sabem quem é o pai da mentira. Disse Jesus em João 8,44. Quem é o pai da mentira? Palavra do verdadeiro Cristo. Para os religiosos do seu tempo e também para os religiosos do nosso tempo e do povo até a consumação dos séculos. Jesus Cristo disse essas palavras quando ele esteve aqui nesta baixa terra. Quem é o pai da mentira? Irmãos e ouvintes, a partir de hoje que vocês ouviram esta mensagem do Atalaia de Deus, vocês não são mais inocentes sobre o pagamento do dízimo, para não roubar a Deus. Deus não precisa do nosso dinheiro. Quem precisa do teu dinheiro, meu querido irmão, é o seu líder religioso, que usa de sua sagacidade para lhe enganar, mentindo para você que o dízimo é para Deus. Deus não tem nenhuma participação no teu dízimo, meu querido irmão em Cristo Jesus e minha irmã em Cristo Jesus. Irmãos, vocês vão ouvir
uma palavra agora que vocês nunca ouviram da boca de nenhum homem nesta terra. O dízimo que os religiosos pagam para os seus líderes religiosos está servindo para carimbar o seu passaporte para a entrada no inferno de fogo ardente, sem sombra de dúvida e sem questionamento. A partir de hoje, encolha sua mão para os pastores e líderes religiosos e estenda sua mão para o verdadeiro Cristo, o Filho do Deus vivo, que somente o Senhor Jesus Cristo pode nos livrar da condenação do inferno. Jesus Cristo manda te dizer hoje, ou seja, Jesus Cristo manda te perguntar: vocês querem ir para o céu ou querem ir para o inferno? A sua resposta para Jesus Cristo é: eu quero ir para o céu. Claro que ninguém quer ir para o inferno, mas também ninguém quer obedecer a Jesus Cristo. Jesus Cristo diz para você hoje: se vocês querem ir para o céu, tomem a sua cruz e sigam-me. Me obedeçam na terra a tudo que eu mandei fazer. O manual para entrar nos céus é as Escrituras Sagradas, que vocês examinem com a guia do Espírito Santo. Disse Jesus Cristo: aprendam de mim. Aonde vocês leram nas Escrituras Sagradas eu mandando vocês pagar dízimos para Deus? Ou pagar dízimo para não roubar a Deus? Ou pagar dízimo para não ir para o inferno? Aonde eu disse que quem não pagasse fielmente o dízimo estava roubando a Deus? Eu, Jesus Cristo, estou enviando o meu atalaia da última hora para vos testificar estas coisas em favor das igrejas de toda a face da terra. Sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Quem ouvir os meus enviados está ouvindo a mim. Quem rejeitar os meus servos que eu estou enviando está rejeitando a mim. Como vocês estão desprezando a mim e a meu Pai que me enviou? Se vocês não receberem os que eu estou enviando, vocês estão rejeitando a mim e a meu Pai que me enviou. Isso está na Bíblia. Lucas 10:16, Mateus 10:40, 41. Podem observar lá na Bíblia, está escrito lá. Não vou nem colocar referência aqui, porque eu sei que todo pregador conhece essas palavras que eu estou dizendo. Vocês querem escapar da condenação do inferno? Pergunta Jesus Cristo para toda a raça humana da face da terra. Querem escapar da condenação do inferno? Raça de víbora, hipócritas, rejeite a mentira e abrace a verdade, que é Cristo Jesus, o verdadeiro Deus e a vida eterna, conforme está lá em 1 João 5:19 a 21. Confiram lá na Bíblia de vocês, se é que vocês creem. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Não endureça os vossos corações ao ouvir a voz do Espírito Santo pela boca do seu atalaia. Isso está escrito em Hebreus 12:25 a 29. É o conselho, é a palavra revelada dos céus para os religiosos de toda a face da terra. Deus em Cristo esteja louvado, e toda a igreja de Jesus Cristo na terra diga amém.